Nesse domingo eu vou falar sobre Banrisul. Não tinha jeito, gente. No vídeo passado, a ação que vocês mais pediram realmente foram a do Banco Banrisul. Então eu vou trazer aí alguns dados qualitativos, quantitativos, todos os prós, todos os contras, pra gente entender tudo o que tá se passando com ele. Até porque tem alguns fatos bem relevantes, algumas notícias aí que estão envolvendo o banco, e eu acho que é por conta disso mesmo que vocês acabaram pedindo bastante ele. Então, antes da gente partir para todos esses dados, lembre-se que sempre tem um relatório aqui na descrição para vocês saberem mais sobre a empresa que a gente está falando aqui no domingo. E se você é novo aqui no canal, já clica no inscrever-se, clica no sininho também e acione as notificações que toda vez que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo. E se você já tá aqui há mais tempo me acompanhando, não esquece daquele like e de me acompanhar até o final do vídeo para saber tudo sobre o Banco Banrisul. Vamos lá, gente. Ele é um banco que está listado na nossa Bolsa de Valores com um nível de governança corporativa como sendo nível 1. Isso envolve, então, em ele oferecer ações ordinárias e preferenciais. As ações preferenciais que ele tem são com o final 5 e 6, que são as mais líquidas. E quando a gente encontra preferenciais com esses números, quer dizer que são ações preferenciais de classes diferentes, que podem ter, então, algumas regrinhas diferenciadas que você pode consultar diretamente no site da B3 ou no site de RI do próprio banco. Beleza, vamos falar um pouquinho sobre o histórico dele. Por quê? Ele foi criado lá em 1928 com a ideia de prover crédito rural com garantias hipotecárias. Só que só lá em 1990, na década de 90, que ele passou a funcionar como um banco múltiplo. E aí, em 97, ele acabou assumindo aí a folha de pagamento dos funcionários públicos do estado do Rio Grande do Sul, ou de boa parte deles. E aí, como muitos de vocês já sabem, o maior controlador do banco é o próprio estado do Rio Grande do Sul. E aí, nesse momento, muitas pessoas já olham, isso com certeza é um contra, porque o estado do Rio Grande do Sul, ele está passando por muitas dificuldades, tanto que ele está aí com um plano de recuperação do estado, porque ele está com uma dívida enorme. Então, o que ele está fazendo? Está tentando olhar para a privatização de algumas companhias do estado. Inclusive, Banrisul é uma que entrou na mira, porém, eles tiveram que dar um passinho para trás. Explica um pouquinho melhor essa situação. O estado do Rio Grande do Sul, até no mês de setembro, até no mês passado, até no mês passado, ele ia fazer um follow-on de parte das ações de Banrisul, ou seja, ele ia vender parte das ações do próprio estado para o mercado secundário. E aí ele fez o lançamento desse follow-on, só que o preço que ele conseguiu foi muito abaixo do esperado e ele julgou que não iria resolver a situação aí econômica do estado. Então eles cancelaram esse follow-on, não aconteceu, mas eles seguem estudando a privatização do banco. Algumas opiniões que eu andei lendo na internet, que talvez eu até concorde, talvez para o banco conseguir vender as suas ações com preços melhores, ou que o Estado considera melhor do que ele conseguiu nesse follow-on, seria interessante o Estado sair por completo da gestão do banco, porque muitas pessoas realmente têm esse preconceito, né, de ter o Estado ali fazendo a gestão de um banco e tal. Então, muitas pessoas acho que às vezes acabam não querendo pagar caro por uma ação que ainda vai ter um dos maiores controladores sendo o estado do Rio Grande do Sul. Existem alguns aspectos ainda para serem desenrolados, principalmente sobre a questão da PEC das privatizações, que teoricamente precisa ser aprovada para que não precise de um plebiscito para poder privatizar o Banrisul, né, ou enfim, algumas outras instituições, e tudo isso está em volta dele. Mas a expectativa das pessoas é que realmente ele passe a ser privatizado. Quando isso vai acontecer, a gente não tem certeza, mas a gente já vê aí um certo interesse do Estado em fazer isso. Existem outras empresas, outras estatais, que o Rio Grande do Sul ele está querendo privatizar, ou pelo menos vender parte de alguns ativos dessas estatais. Então, tem outras coisas que estão no bolo que até mesmo são consideradas mais importantes ou como maior prioridade do que Banrisul. Mas ok, a gente já enxerga essa intenção. Como eu falei, a gente não sabe se vai acontecer, mas se acontecer, eu acredito que seja algo positivo para o banco. E aí, beleza, falamos sobre os principais fatos relevantes que envolvem essa instituição. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre aquelas análises quantitativas, sobre alguns dados da empresa. Muita gente tem colocado o Banrisul na carteira por conta dos dividendos. E aí, só para vocês entenderem, apesar dele ter aí o Estado como um dos controladores, ele ainda assim foi um banco que ele entregou lucros constantes nos últimos 5 anos
E, consequentemente, tendo aí entregue esse lucro constante, ele também foi um bom pagador de dividendos. Nesse segundo trimestre de 2019, ele entregou um lucro de 335 milhões de reais. Ou seja, em torno de 28% maior do que o mesmo período do ano passado. E quando a gente olha para os dividendos, a média de dividendos pagos nos últimos 5 anos está em torno de 8,58%, o que a gente considera bem positivo por ser uma ação pagadora aí de dividendos realmente. Se você olha os últimos dividendos pagos, o acumulado dos últimos 12 meses, o seu dividend yield ele está aí acima de 9%. Então, para quem está pensando em receber dividendos, está olhando para essa ação também, ainda que não goste de alguns pontos que eu já mencionei aqui. E ainda nessa linha de dividendos, a média de distribuição do lucro do banco, ou seja, o payout dos últimos 5 anos foi de 55%. E recentemente esse payout aumentou um pouquinho para 73%. E talvez por conta disso mesmo que ele consiga fazer essa boa distribuição de dividendos. Agora, quando a gente fala sobre o endividamento do banco, né, que a gente sempre quer saber se, poxa, será que um banco que tem aí como um dos principais controladores é o Estado, será que ele é um banco que ele tá saudável, pensando nas suas dívidas, etc e tal? Em princípio, o índice de Basileia, que é o que mede a saúde financeira do banco, está em torno de 15,8%, o que é acima do mínimo que o Banco Central exige, tá? Então, até aí, ele é considerado um banco ok. Já o PDD, que é a provisão de devedores duvidosos, que eu falei inclusive no último domingo, quando eu falei do Banco ABC, está em torno de 1,3 bilhões de reais. Esse é o tanto de dívidas, né? Ou pelo menos de pagamentos que o banco deveria receber, né, de alguns credores, mas que são credores duvidosos. E aí, beleza, gente, entendendo isso, a gente vai passar para os indicadores de preço de Banrisul. Ele não foi uma ação que subiu muito nesse ano, ele subiu aí um pouquinho mais do que 6%. Nesse exato momento aqui, consultando o aplicativo da Clear, ele está sendo cotado em R$ 22,78, com uma alta acumulada em 2019 de 6,51%. E por que eu estou trazendo isso? Simplesmente porque a gente vai olhar aqueles indicadores de preço que podem indicar se ele está barato ou se ele está caro. Quando a gente olha o PL, por exemplo, ele está sendo negociado em 8 vezes. E o que a gente considera, se a gente for olhar aquela nossa regrinha de bolso, se está abaixo de 15 vezes, até que é ok. Esse PL em 8 vezes, ele indica que se você investir hoje nas ações do banco, em até 8 anos, você vai ter o retorno dos seus investimentos. E aí, gente, eu acho que sobre Banrisul era basicamente isso. Eu acredito que muitos que pediram realmente estavam naquela expectativa da privatização do banco. Então, se vocês têm mais informações, se vocês realmente estão acreditando nisso ou se não, vocês estão investindo só por conta dos dividendos, me contem se vocês investiriam nele, mesmo com todos esses prós e com todos esses contras, e não esqueçam de pedir qual é a ação que vocês querem ver aqui no domingo que vem. Beleza, minha gente? Se você gostou desse vídeo, não esquece daquele like. Se você ainda não deu, uma boa semana e excelentes investimentos.